Por que você precisa ter uma holding familiar para proteger o seu patrimônio? Pensa o seguinte, você é patrão, você é empresário, você é empreendedor, você tem negócio, toca a sua vida, você é que manda na coisa toda, e aí você está passando a timeline do seu YouTube e um certo dia, um certo advogado fala para você, tenha uma holding familiar para proteger o seu patrimônio. Você, como diz o Zeca Pagodinho, já ouviu falar em caviar? Já ouviu falar em holding familiar? Mas o que é isso? Para que serve isso? Será mesmo que você precisa de uma holding familiar? E o motivo desse vídeo é esclarecer para você se holding familiar faz sentido no seu caso ou não faz sentido no seu caso. Eu sou Fernando Aguiar, sou advogado e é um prazer ter você aqui. De bate-pronto, eu preciso esclarecer para você que no nosso escritório de advocacia, a gente lida com as duas coisas principais da advocacia, para não falar únicas. Consultiva, ou seja, evitar que os clientes entrem em problemas, e a resolutiva, trabalhar com os clientes que se meteram em problemas. Eu, Fernando Aguiar, eu gosto de focar em evitar problemas. Acontece que o brasileiro não foi treinado a sua vida inteira para consultar o advogado antes do problema. A gente consulta um médico quando tem a dor. A gente ainda não tem o costume de consultar o médico antes da dor. Exames rotineiros, preventivos, organizacionais. A gente prefere esperar o dente doer. É assim a cultura do brasileiro de modo macro. Inclusive, especialmente quando se trata do empresariado brasileiro, a grande massa, salvo raras exceções. A holding familiar é para você que tem negócio, que é empreendedor. Não precisa ser multimilionário, é um engano. Nos ensinaram errado sobre holding familiar. E a gente acha, em razão do nome pomposo, do nome em inglês, que holding é uma coisa muito excepcional. A holding surgiu de fato nos Estados Unidos. Era um instituto criado para ter outras empresas. A sua origem, o seu instituto era uma holding patrimonial. O porquê? Você tinha uma holding mãe, dona de várias outras empresas, numa única controladora. Mas nós somos brasileiros, nós não desistimos nunca. Nós abrasileiramos o instituto da holding por dois motivos: proteção patrimonial e depois evitar inventários. Hoje, na prática, uma coisa está ligada à outra. Normalmente, em 99,9% dos casos, quem tem patrimônio tem herdeiros. Então, além de proteger o patrimônio da sua família, ao cabo, você vai evitar para a sua família, para os seus herdeiros, que eles enfrentem um inventário caro, moroso, complexo, litígio entre famílias. Porque você sabe muito bem que inventário é uma coisa que dissolve muita família, dilapida muito patrimônio. Os irmãos não se entendem, a família não se entendem, a ex-mulher aparece, os filhos do primeiro casamento, enfim. E para isso, na abrasileirada da holding familiar, nós passamos, além da proteção patrimonial, organizar a sucessão patrimonial. Ou seja, hoje a holding no Brasil tem dois motivos: proteger e organizar a sucessão. Proteger por quê, advogado? Por que eu deveria proteger o meu patrimônio? Eu estou em plena atividade, eu estou no auge da minha atividade financeira, eu tenho dinheiro na conta bancária, eu tenho imóveis, eu tenho bens, e está tudo bem. Não tenho problemas com os meus empregados, não tenho problemas com os meus contratados, com os meus parceiros de negócio. Por que eu precisaria de uma holding? Pois é, como eu sou advogado, falei para você, e eu tenho experiência em problemas, olha, se você organizar a sua vida antes de ter problemas, quando eles surgirem, você vai jogar como o Ronaldinho Gaúcho. Mata a bola no peito, levanta a cabeça, toca de lado e resolve o que tem de resolver. Agora, se quando os problemas surgirem, o seu patrimônio da sua família não estiver protegido, aí, meu amigo, você vai jogar como um time de Série B, todo atrapalhado, não vai ter amplo poder de decisão, porque serão
os processos que vão decidir para você. Serão os juízes que tomarão a decisão da forma que você deve pagar, como você deve administrar a sua vida. Chega uma certa fase da vida, e isso pode chegar para todo empreendedor, para todo empresário, que o bicho pega. E se você não se preparou, o bicho de fato vai pegar. E aí vai ser, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E explico. Muita gente chega no escritório querendo pensar em holding depois que já tem uma dezena de ação trabalhista, dezena de processos de execuções fiscais, dezena de cobrança de outros processos, todos oriundos do negócio. O que acontece? Eu não tenho o que fazer no que tange a holding com a plena capacidade de defesa. Por quê? Porque o credor, os juízes, podem entender que você está cometendo uma fraude de execução, fraude ao credor. E fraude, ela é desfeita na justiça, é um ato que se anula, é um ato que se busca o cancelamento. Ou seja, você tentar proteger depois que a bala passou, você já está ferido. Então pensa o seguinte, é justamente agora, porque você está no auge da sua vida, você tem patrimônio, está organizado, administra bem, que você deve pensar em ter uma holding familiar. Com a holding familiar, você não perde o mando à administração do seu patrimônio, mas coloca camadas de proteção. Qual que é o erro que muito empresário comete? Abre uma empresa, abre um CNPJ, tem a ousadia de falar, não, isso nos cafés com os amigos. Não, meu patrimônio está protegido numa holding. Não, não está. Porque uma empresinha, um CNPJ, não é uma holding patrimonial, não é uma holding familiar. Isso que popularmente se conhece como holding seria apenas como um insufilme no carro. Dá a sensação que está protegido, mas verdadeiramente não tem nenhuma proteção. Um vidro blindado tem proteção, você concorda comigo? A mesma coisa é a holding. A holding completamente estruturada, feita com as devidas cláusulas de proteção, de incomunicabilidade, etc., da segurança jurídica. É muito mais que um insufilme. É, de fato, comparando insufilme e blindagem de vidros, seria uma blindagem de excelente nível de proteção. Pensa o seguinte, você é empresário, você é empreendedor, você tem patrimônio, você tem dinheiro, não precisa ser multimilionário. Aquilo que for relevante para você, ainda que para os outros seja pouco, vale a pena pôr dentro de uma holding. Porque é o seguinte, você tem dois tipos de patrimônio. O patrimônio que tem que estar exposto ao risco, que é o patrimônio do negócio, o patrimônio da sua empresa. Por exemplo, no meu escritório, qual que seria o patrimônio do meu escritório? Os computadores, a iluminação, o servidor, a impressora, os móveis, o veículo que porventura o escritório tenha, o mesmo na sua empresa, toda a estrutura da empresa, o prédio, se for o caso, porque pode ser que o prédio que você exerce a sua atividade comercial pertence à sua holding, à sua atividade comercial, quem sabe pode alugar da sua holding a sua atividade comercial. Agora, precisa estar muito bem separado, muito bem individualizado qual é o patrimônio que tem que estar em risco, que deva estar em risco do seu negócio, da sua empresa, do seu CNPJ e o patrimônio da sua família. O patrimônio da sua família tem definitivamente que estar dentro de uma holding familiar. Proteção e organização sucessória. Há quem diga que a holding foi fundada para economizar impostos. Isso é uma bobagem, é de uma tolice estratégica e jurídica sem tamanho. E explico. Dois personagens que mais usam holding no Brasil, sabem quem são? Políticos, em primeiro lugar, e políticos em segundo lugar. Político busca uma coisa, proteção. Redução tributária, por incrível que pareça, acredite você ou não, e eu converso com vários, é atitude secundária. O que mais interessa para político é proteger o patrimônio, não? E não confunda que o fato de você estar colocando o patrimônio da sua família dentro de um cofre, dentro da condição de uma holding familiar, você estaria burlando algum procedimento. Não. A holding familiar é um marco jurídico que você fala o seguinte, olha, a partir de hoje, este patrimônio, vou dar um exemplo, esse copo não pertence mais a mim, pertence à minha família. Mas a lei permite você o seguinte, mas sou eu que administro, sou eu que toco, sou eu que comando. Se eu quiser vender, eu vou vender. Olha que coisa interessante. Isso é holding familiar. Não pertence a você, mas é você que manda.
É você que administra. É você que comanda. Se você quiser vender, você vende. Se você quiser alugar, você aluga. Tem coisa mais maravilhosa do que isso? Claro que esse instituto só pode ter sido adaptado dessa maneira para políticos. Depois de muito tempo, o empresariado brasileiro, primeiro no alto escalão e agora tem razão com a devida vênia ao nosso trabalho, a classe, entre aspas, de acesso ao empresariado brasileiro, depois de tantos problemas, depois de tentar se socorrer só com a existência do problema nos escritórios de advocacia, falou, não, eu preciso disso. Depois de quebrarem e se reerguerem, falou, não, eu preciso disso. O que eu quero falar para você, como dizia Pedro Bial, se eu pudesse dar só uma dica, seria essa. Pedro Bial falou para você usar filtro solar. Eu diria, faça uma holding, tenha uma holding. Eu não quero que você ligue para o advogado depois das execuções fiscais. Pensa o seguinte, uma empresa tem 3 caminhos, ser vendida, ser herdada ou quebrar. Vendida, herdada ou quebrar. Se for vendida, foi-se embora, vida que segue. Se ela for herdada, vai ser bom você ter uma holding. Se ela quebrar, vai ser bom você ter uma holding. Das 3 opções de destino de uma empresa, 2 são a favor de se ter uma holding. Então, o que não faz sentido é você não ter uma holding. Se você tem patrimônio, pondera ter uma holding. Eu sei que você não tem tanto conhecimento sobre holding, porque é o feedback que eu recebo dos nossos clientes. Ah, Fernando, gostaria de fazer, mas eu não tenho tanto conhecimento, como é que funciona e tal. Eu não consigo atender todo mundo. A gente tem audiência no Brasil inteiro, graças a Deus, e eu não consigo explicar individualmente para todo mundo todos os detalhes da holding familiar. Para isso, eu tenho disponível e eu quero que você acesse, eu quero que você tenha acesso a esse conteúdo, um conteúdo completo sobre holding familiar. O link está na bio. Se te interessa a holding familiar, se você tem dúvida se vale a pena ou não ter no seu caso, clica no link na bio e acessa e toma conhecimento, porque isso é para você. Se você chegou até aqui, eu não tenho nenhuma dúvida que holding familiar é para você, seja por proteção, seja por sucessão. E se você chegou até aqui também, esse conteúdo é relevante para você. Então eu vou te pedir uma gentileza. Clica no curtir, comenta, nem que seja um ponto, para o algoritmo entender que isso é importante para você e depois te entregar mais conteúdos de relevância, conteúdos importantes. E se você puder fazer também, faz a gentileza, clica aí em seguir o canal.